Fala, meus traders! Vamos aí para mais uma análise de mercado no dia de hoje. Bom, primeiramente, se vocês estão curtindo as análises que eu faço diariamente, deixem o apoio de vocês no botão de curtir no Instagram e no botão de like do YouTube, beleza? Bom, vamos começar então aqui pelo mini índice, certo? Nós tínhamos aqui no mini índice ainda a mesma região que nós já havíamos abordado aí alguns dias anteriores, né? Que é essa região aqui de cima de resistência e essa região aqui embaixo de suporte. A gente consegue ver aqui, ó, que em uma movimentação ampla, o mercado ele trabalha dentro dessas duas regiões, consolidado aqui, né? A gente vê que o movimento principal dele é para o lado, né? Tá andando aqui para o lado. Mas, conforme também já explicado em outros vídeos, essa movimentação lateral do mercado, ela é tão ampla que ela nos dá aqui algumas movimentações dentro aqui desse meio, né? Porque nesse range aqui, nesse intervalo de movimentação, a gente tem quase 5.000 pontos. Então, a gente não pode esperar 5.000 pontos para cima ou para baixo para a gente tomar alguma atitude, né? 5.000 pontos é muito ponto, né, no mini índice. E, enfim, então a gente aproveita, mesmo estando em consolidação, a gente consegue aproveitar os movimentos que se formam para cima e para baixo dentro da consolidação. Tá? Lembrando que eu não gosto de operar consolidação, mas isso é diferente, por exemplo, de uma consolidação desse tipo aqui, por exemplo, ó, uma consolidação bem estreita, uma consolidação que a gente realmente não consegue fazer nada. Aqui não. Como é uma movimentação macro de consolidação, mas mesmo assim, dentro do próprio dia, o mercado faz muito movimento, de tão grande que é essa consolidação, a gente consegue acabar aproveitando alguma movimentação ou outra aí, tá? Bom, então o mini índice. Nós tínhamos aqui essa linha de tendência de alta, certo? Que pautava aqui esse movimento indo para cima, né? Ainda que aqui é um movimento bem instável, um movimento bem volátil, mas ainda assim, se a gente tirar o zoom aqui, a gente consegue ver o mercado fazendo essa movimentação aqui, certo? Então, o mercado hoje, mini índice, né? Ele abre com esse gap aqui de alta, ainda dentro dessa linha de tendência de alta, e aqui a gente tinha então a configuração de um movimento de impulsão. Tá? Então, o que é o movimento de impulsão? O movimento de impulsão é a continuidade do movimento prévio, né? Nós temos impulsão, correção, impulsão, correção. Tínhamos agora uma outra impulsão que abriu o mercado com um gap de alta, certo? Depois dessa movimentação aqui de impulsão, né, esse gap de alta, o mercado ele faz um movimento mais lateral, né? Esses candles aqui são candles com uma movimentação mais tímida, né, mais lateral, acaba não fazendo, por exemplo, uma movimentação de correção até aqui embaixo, por exemplo, tá? Fica lá em cima e o mercado volta a subir de novo. O mercado vem aqui para cima com candles fortes de compra, certo? A partir daqui, o mercado bate nesse topo e volta a fazer uma outra movimentação aqui, nesse ponto. E é aqui que o mercado deu um ponto bom, um ponto atraente aí, né? Um ponto de boas probabilidades de entrada para quem estava nesse momento operando no mini índice. Tá? Eu não operei no mini índice, eu estava operando no mini dólar, certo? Mas para quem estava olhando para o mini índice, aqui foi um ponto bom. Porque aqui nesse, né, deixa eu marcar com a seta. Porque aqui foi um ponto bom e aqui não foi um ponto bom. Pelo seguinte motivo, ó. No primeiro ponto, eu tinha essa onda de impulsão, certo? E aí eu fiz um movimento muito tímido aqui de correção que não nos dava, né, uma correção suficiente para que o mercado pudesse ter voltado o que ele deveria e para fazer um pullback, por exemplo, né? A movimentação de zigue-zague assim. Então, aqui, nessa movimentação pequena, nessa correção pequena, não tínhamos aqui nesse ponto um ponto atrativo, um ponto de confluência de sinais que fizesse, né, esse ponto parecer um ponto provável de operação.
porque a correção foi muito pequenininha. Agora, quando eu pego toda a extensão do movimento, ó, até aqui em cima, percebam que dentro dessa movimentação menor, né, eu tenho uma movimentação maior que atinge um topo aqui em cima, certo? Então, a minha onda de impulsão é toda essa onda aqui. E aí, quando o mercado ele volta para fazer essa correção aqui, ó, percebam que eu já tenho uma correção bem maior, uma correção mais satisfatória para essa onda inicial de impulsão, certo? Então, o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos, primeiro, uma região de suporte na confluência de sinais desse ponto aqui, nós tínhamos uma região de suporte, nós tínhamos uma das médias passando aqui nesse ponto, certo? Tínhamos também o candle gatilho se apresentando aqui nesse ponto, bem nessa seta aqui. Tínhamos também o candle gatilho, tínhamos essa correção, essa movimentação aqui para baixo, chegando próximo da metade dessa onda de impulsão, tá? Então esse ponto aqui foi a formação de um ponto bom para a entrada aqui com o candle gatilho, realização aqui no alvo aqui em cima, no topo, no último topo formado. Eu não entrei nessa operação porque eu já tinha operado no mini dólar, estava no mini dólar e já tinha batido a minha meta. Então esse ponto aqui é um ponto que eu não entrei, mas é um ponto que eu entraria se eu tivesse olhando para ele naquele momento. Tá? E detalhe que nós temos aqui mais uma confluência de sinais, ó, que é a formação de uma figura de fundo duplo. Então nós temos aqui dois fundos na mesma região, tá? Tudo isso depois de uma onda para cima, o mercado faz um fundo duplo, né? Então nesse pullback grande aqui nós temos dentro do próprio pullback um fundo duplo, e aí é mais um reforço que o mercado, que os compradores estavam aqui se apresentando nessa região para não deixar o mercado passar daqui. Ok? Bom, depois disso, o mercado ele bate lá no alvo, né? Ele bate aqui em cima, certo? No alvo da operação, no último topo formado. Só que aí depois o mercado começa a cair. E aí depois que ele cai, ele rompe essa linha de tendência de alta que nós tínhamos aqui, ó. Essa linha que se formou aqui, ó, ela é descaracterizada, o mercado ele muda a movimentação que ele estava fazendo quando o mercado ele rompe essa linha de tendência para baixo. Então agora o mercado virou o jogo. Agora a onda de impulsão é essa nova onda aqui, ó, essa onda para baixo, certo? O mercado ele muda de comportamento. Então agora se a gente tira nessas linhas aqui, a gente consegue ver essa mudança de comportamento do mercado. Ó. O mercado ele andava para cima, ok? Ele rompe esse nível aqui para baixo e depois passa a andar de lado para fora dessa linha de tendência de alta aqui. Ou seja, uma mudança de comportamento de uma direção que estava indo para cima, né, que bateu até nesse nível de preço aqui, ó, em 119 mil pontos, até essa região aqui de baixo, ó, onde o mercado já acabou chegando a 117 mil pontos, certo? Então, assim, uma redução daqui para cá de 2 mil pontos, ó, certo? E tudo isso por quê? Porque nós tínhamos essa nossa famosa e persistente região de consolidação, ó. Percebam, o mercado chegou aqui em cima, caiu. Chegou aqui embaixo, subiu. Chegou aqui em cima, caiu. Chegou aqui embaixo, subiu. Então é bem possível que o mercado, ao tocar aqui em cima de novo, tente fazer uma movimentação nesse sentido para baixo aqui. Beleza, pessoal? Bom, vamos então à análise agora do mini dólar, que foi onde ocorreu a operação de hoje. Então, o mini dólar ele trabalhava aqui nessa região de consolidação, certo? O mercado hoje ele abre com um gap grande de baixa, né? Um gap aí de quase 40 pontos no dólar, é ponto pra caramba no mini dólar, tá? Então, nós temos aqui essa linha de tendência de baixa, passando aqui, certo? Caracterizando esse movimento inicial de baixa aqui, e a partir do momento em que o mercado abre com esse gap de baixa aqui, sinaliza para mim
que o mercado mudou de direção e está indo agora para baixo. Por quê? Eu tenho o rompimento dessa região aqui, desse último fundo, eu tenho o mercado abrindo em gap aqui embaixo, caracterizando uma onda de impulsão que está dando a continuidade nesse movimento de baixa aqui prévio. Ok? Então, linha de tendência de baixa, fundo rompido, gap de baixa, dando aí a movimentação de onda de impulsão para baixo. Então, como que ocorreu, né, a operação no mini dólar? Depois desse gap de baixa aqui, ó, depois que o mercado apresentou esse gap de baixa, nós tivemos a onda de... Opa! Nós tivemos aqui a onda de impulsão e depois da onda de impulsão nós esperamos o pullback, certo? Então, a partir do momento em que o mercado faz essa movimentação para baixo, depois ele faz essa movimentação aqui para cima e ele começa a apresentar um candle gatilho, certo? Um candle que mostra a força dos vendedores em uma região de resistência, certo? Em uma região em que eu tenho uma... Em uma região em que eu tenho uma das médias aqui, não estou me dando bem com essa plataforma de desenho, em uma região que eu tenho uma das médias passando aqui, né, uma das médias que o TDVR gosta de usar, tenho também aqui uma região perto do meio dessa onda de impulsão aqui, certo? Então, tudo isso aqui, junto com o candle gatilho, forma para a gente um ponto bom de operação, certo? Um ponto bom de entrada no mini dólar, onde aqui a minha entrada foi com 2 contratos, realização aqui no alvo, aqui embaixo, certo? Então isso deu lucro aí de 340, se eu não me engano. Certo, pessoal? Depois disso, o mercado ele vai ainda mais para baixo, ó, ele para um pouco aqui, faz uma movimentação para cima bem rápido, mas depois já despenca aqui, ó. Então, quem aguentou segurar essa operação por mais tempo, né? Uma operação aí que acabou, se a pessoa tivesse segurado até aqui embaixo, teria levado quase 2 horas, né? Eu já preferi realizar aqui no alvo do último fundo formado, mas quem teve mais força aí para levar até para baixo, acabou pegando mais pontos porque o mercado veio até aqui embaixo, certo? Depois disso, o comportamento do mercado já começa a ficar um pouco ruim, porque depois nós já temos aqui uma onda para cima com candles muito fortes para cima, tá? Então aqui já fica difícil acreditar em um pullback, né? Já fica difícil acreditar, por exemplo, numa movimentação desse tipo aqui, assim, ó. Sabe? Já fica mais difícil, porque o mercado ele estava se comportando em ondas pequenas, certo? Até esse determinado momento, e de repente ele faz uma onda grandona para cima. Então é muito difícil acreditar que o mercado ia despencar tudo para baixo aqui, ó. Como ele realmente não fez. Ele veio, fez uma onda aqui, fez um padrão V, ao contrário, e acabou fazendo um fundo duplo aqui, ó. Ou seja, os compradores estavam nessa região aqui para não deixar o mercado cair mais, né? Então, tirando aqui os desenhos, ó. Percebam como depois dessa grande onda para cima, o mercado faz essa onda para baixo, faz um fundo duplo aqui, e depois disso, ó, o mercado ele passa a trabalhar nessa faixa de preço aqui, ó, né? Nessa faixa de preço, uma espécie de mini consolidação. Então, conforme eu expliquei anteriormente, no mini índice, a gente tinha lá uma consolidação ampla, certo? Uma consolidação em que a gente consegue trabalhar nos movimentos que ocorrem no meio dessa consolidação. Essa consolidação pequenininha aqui, ó, ela é horrível. Essa aqui eu não opero de jeito nenhum, porque isso aqui são movimentações muito curtas, uma consolidação muito pequena aqui, ó, é um range de preço muito pequeno, e isso aqui só serve para o robô do banco tomar dinheiro de quem está operando, dos traders, né, os traders independentes que estão operando no mercado aí. Beleza? Então isso aqui é aquela robozada. Para quem não sabe, o mercado é cheio de robô que opera automático. Então isso aqui a robozada toma dinheiro a rodo da sardinha aí que é a gente. Beleza? Então por isso que eu não opero de jeito nenhum alguma coisa como essa. Ou seja,
no mini dólar, o único padrão aceitável para mim, que foi o único que eu aproveitei, foi esse camarada aqui, com esse gatilho muito bom aqui de venda, onde o mercado faz uma movimentação inicial para baixo de impulsão, uma movimentação de correção, deixa o candle gatilho num ponto muito bom e tem a oportunidade de trazer a operação até nosso alvo aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da análise de hoje. Se gostaram, deixem aí o like de vocês. E se ficou alguma dúvida, deixem os comentários no YouTube ou no Instagram, que eu vou procurar responder a todos. Grande abraço.